Shalom. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas palavras que considero serem de extrema importância para esses dias de restauração, esses dias de Techuvá, esses dias nos quais estamos saindo de alguns enganos, saindo de alguns sistemas enganosos. E então essa palavra está mais direcionada a esses que já estão neste processo. Porém, a palavra ela é expansiva e não há limites para as palavras. Ela alcança a todos quantos desejarem, a todos quantos têm ouvidos para ouvir. Mas o tema dessa palavra está relacionado a dinheiro, a oferta, a contribuições, o que por si só já ofende a mente de alguns. E isso por quê? Porque a maioria vem de um sistema religioso do qual foi usurpado essa questão de contribuições, ofertas em prol de propósitos próprios, em prol de propósitos irrelevantes para o reino do Eterno, o qual não está dentro dos princípios hebraicos das Escrituras do Eterno Israel, o qual está fora da Torá, o qual está fora dos profetas. Mas esta questão de ofertas e contribuições é extremamente relevante para esses dias hoje. Por quê? Para que o povo caminhe bem na instrução e no serviço da palavra. E nós vemos que Yeshua, ele era sustentado por algumas mulheres que foram curadas ao ouvirem as suas palavras. Assim nos diz em Lucas 8. Assim também nos diz em Atos que os discípulos foram questionados por alguns gregos que estavam entrando na comunidade. E esses gregos diziam que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas e não assistidas em suas mesas. Mas os discípulos disseram: não é bom que nós deixemos o serviço da palavra para servirmos as mesas. Então eles escolheram pessoas aptas para fazerem isso. Hoje o Eterno tem levantado pessoas aptas para o serviço da palavra, para instruírem e auxiliarem o povo nesse processo de restauração e Techuvá, a fim de que o povo caminhe bem, a fim de que o povo não seja enganado por falsas doutrinas e falsos grupos que surgem inevitavelmente nesse tempo. Porém, o povo tem praticado essa injustiça, essa negligência com relação às ofertas, com relação à contribuição para com aquele que tem instruído espiritualmente. Há muita honra com as palavras, porém, honra, no princípio, no contexto hebraico das Escrituras, tem muito a ver com sustento. Ou seja, é muito o que Paulo fala em Gálatas 6,6. Se você for instruído espiritualmente por alguém, é digno que você contribua com seus bens materiais. Então, precisamos rever esse pensamento e contribuir com bens materiais àqueles que estão servindo, aqueles que são realmente vocacionados nesse tempo para levarem a palavra e a mensagem que o Eterno tem reafirmado nesses dias. As palavras dos profetas, a Torá, essa palavra de retorno. É bom e é proveitoso a todos que isso comece novamente a ocorrer. Assim como em Atos, muitos contribuíam e não havia necessidade de nada. Nós precisamos entender que as nossas mágoas, as nossas ofensas, adquiridas por meio de sistemas enganosos, não anulam o princípio que há nas Escrituras. Nós precisamos entender que tanto no sistema enganoso, quanto no contexto hebraico das Escrituras, quanto no plano do Eterno, há elementos semelhantes. O que diferencia são os contextos errados e contextos certos. Por exemplo, há ofertas dentro do sistema enganoso chamado cristianismo, há dentro das Escrituras, dentro do contexto certo, há também. Nós não podemos anular o princípio certo por termos vivido dentro de um contexto errado. E isso para que bem caminhe o povo, para que o povo seja bem assistido, para que aquele que foi vocacionado pelo Eterno cumpra bem a sua vocação, cumpra bem com alegria, com ânimo, com zelo, sem as preocupações que não lhe cabem. Não sejamos mais injustos
nesta área. Contribuamos. Que o povo possa contribuir com estes que estão sendo levantados pelo Eterno. Há certo que há muitos que estão usurpando dessa vocação. Porém, se você, de alguma forma, foi curado pela palavra que o Eterno tem transmitido por meio de alguém, é justo que contribua também para que este continue a exercer a sua vocação e o seu serviço. E nós vemos no caminho de Israel, na caminhada de Israel, que o povo, ao negligenciar este sustento, aqueles que oficiam perante o Eterno em favor do povo, gerou certa desordem no meio do povo, porque os sacerdotes tinham que trabalhar na terra para buscar o seu próprio sustento, e assim o trabalho, o serviço dos sacrifícios, da instrução, acabou ficando defeituoso. Então nós não podemos agir desta forma. Há princípios bem estabelecidos pelo Eterno em sua Torá. Que tenhamos olhos e mãos abertas neste tempo para cooperar com o avanço e o propósito do reino do Eterno de Israel nesses dias. Shalom.